Movimento de protestos pelo Brasil chega a São Luís. Milhares de pessoas se reuniram no centro da capital. A manifestação também foi marcada por atos de vandalismo praticados por uma minoria, prédios públicos pinchados e vidros quebrados. Sem acordo com o governo do estado, trabalhadores rurais permanecem na sede do INCRA, em São Luís. E veja ainda, uma São Luís de antigamente, a primeira fase de implantação do bondinho na capital. Agora, no Guará News. Boa tarde. O protesto ontem em São Luís começou a se organizar bem antes do encontro dos manifestantes na Praça Maria Aragão, no centro da cidade. Pelas redes sociais, o movimento ganhou força e reuniu milhares de pessoas em apoio aos protestos que iniciaram em São Paulo. Mas no início da noite, uma minoria desviou do objetivo e praticou atos de vandalismo. A repórter Adria Rodrigues acompanhou toda a manifestação. Faixas, cartazes, palavras de ordem. Isso já está acontecendo já tarde. Realmente, essa liberdade, esse grito de liberdade do povo já deveria ter acontecido. E a gente está aqui. Eu, como professor de medicina, estou lutando pela saúde. Sou médico do Socorrão. E tem gente morrendo no corredor daquele hospital, tem gente sendo tratado pior do que animal. É o grito da população que está engasgado há muito tempo de um governo que se omite das suas responsabilidades. O povo pega ônibus lotado, as pessoas vão em pé nos ônibus penduradas, não tem condição, é a falta de respeito com o trabalhador. Praça Deodoro, localizada no centro da capital maranhense, foi o ponto de concentração dos manifestantes. Idosos e pessoas com necessidades especiais não deixaram de participar. Estudantes da Universidade Federal do Maranhão foram caminhando do campus até o local. Mas ainda na concentração, alguns conflitos aconteceram. A caminhada seguiu pela Avenida Beira-Mar até a Praça Dom Pedro, onde está localizada a sede do governo e prefeitura. Nosso gás é infinito. A gente vai ficar aqui até amanhã, até depois da manhã, ou até, quem sabe, 3 semanas aqui. Nosso gás é para sempre, contra a corrupção! Na realidade, eles queriam invadir o palácio e nós aqui, com a população que estamos a favor desse protesto, através de nos beneficiar. Mas, como vocês podem ver aqui, que isso aqui não é protesto, entendeu? Então, nós intervimos. Fizemos aqui uma corrente aqui muito grande aqui e fomos na força mesmo do nosso braço para poder proteger esse patrimônio que é nosso, entendeu? É nosso. São Luís não vai ser ouvida enquanto houver o vandalismo, porque isso aqui, em vez de ajudar, piora a situação. Mas a partir dessa concentração, o protesto em São Luís se dividiu entre passeata pacífica e atos de vandalismo. Houve tumulto e correria. Um grupo que ficou no centro tentou invadir a prefeitura, que ficou pinchada, e o Palácio dos Leões. 9 horas da noite, quase 4 horas de protesto, e os manifestantes ainda continuam aqui na Praça Dom Pedro II. Eles dizem que não vão sair daqui. Hoje pela manhã, as marcas do vandalismo praticados por uma minoria dos manifestantes ficaram visíveis na cidade. Pinchações, vidros quebrados da Prefeitura, Tribunal de Justiça, Palácio dos Leões e outros pontos da cidade. O Palácio dos Leões, sede do governo do estado, apesar de alguns manifestantes conseguirem derrubar a grade de proteção, a presença de policiais militares impediu que o prédio fosse danificado. O Tribunal de Justiça do estado também não foi danificado e ainda hoje pela manhã permanecia com as grades de proteção nas proximidades do prédio. Mas a Prefeitura de São Luís não foi poupada por uma parte dos manifestantes do movimento Vem Pra Rua São Luís. Vidraças de portas e janelas do prédio histórico foram quebradas a pedradas.
As bandeiras foram levadas dos mastros, mas o maior dano foi na pintura da sede do Executivo Municipal. Dezenas de pichações foram feitas na fachada da prefeitura. Revolta um pouco, porque eu acho que São Luís do Maranhão poderia ser um exemplo e não ninguém vir para depedrar aqui para fazer vandalismo imitando o Rio, São Paulo e as outras capitais, porque lá no Rio Grande do Sul eles conseguiram já a redução da passagem, mas foi na calma, na paz, não teve confusão. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 10 mil pessoas do movimento Vem Pra Rua São Luís saíram das redes sociais na internet e vieram protestar contra a corrupção por melhoria nas condições de saúde e educação, além da melhoria no transporte público da capital. Toda causa tem essa consequência, né? A gente precisava de fazer alguma coisa para impor os nossos direitos, que está faltando. A concentração dos manifestantes foi na frente da Biblioteca Pública Benedito Leite, na Praça Deodoro, centro de São Luís. Com caras pintadas, faixas e cartazes, a multidão percorreu pouco mais de 2 quilômetros, passando pela Rua Rio Branco, Avenida Beira-Mar, até chegar às sedes do governo municipal e estadual. Durante a caminhada, muita tranquilidade e palavras de ordem dominaram a maior parte do percurso. O movimento foi aprovado pela maioria dos ludovicenses, mas em alguns pontos foi questionado pela população. O que eu acho que é errado é a pessoa querer protestar da maneira errada, que é o que? Destruir um patrimônio, entendeu? Que há 2 tipos de maneiras de você protestar. Um protesto pacífico, no qual você apenas luta pelos seus direitos, e o protesto que é errado, que é você sair destruindo tudo. Eu acho isso bem errado. E na Assembleia Legislativa, os deputados falaram sobre as manifestações em São Luís e outras capitais. Os parlamentares maranhenses se mostraram atentos aos clamores da sociedade brasileira, que reivindica, entre muitas coisas, uma melhor postura dos políticos. E este pode ser um marco regulatório na forma de atuação dos deputados. Eles fazem um alerta inclusive até muito perigoso para a própria classe política, fazer uma reflexão de toda a situação hoje que existe no país, que existe no nosso estado e que existe na nossa cidade. Chamou a atenção de alguns parlamentares maranhenses que em estados como São Paulo e Rio de Janeiro e no Distrito Federal, em meio aos protestos, o nome do Maranhão foi lembrado. O Maranhão é um exemplo do que há de pior no nosso país, em todas as áreas. Educação, saúde, a questão da corrupção, né, dos conflitos agrários. Agora nós vamos falar de um outro protesto. Trabalhadores rurais seguem no 3º dia de ocupação da sede do INCRA em São Luís. Eles devem permanecer até conseguir negociação da pauta de reivindicações com o governo do estado. Até agora, os manifestantes conseguiram, junto à superintendência do INCRA, um plano de vistorias nas áreas dominadas pelos conflitos agrários. Trabalhadores rurais estiveram reunidos com o superintendente do INCRA. No encontro, ficou decidido que o órgão vai realizar vistorias em 20 das 46 áreas que hoje se encontram dominadas pelos conflitos agrários. Vamos fazer ainda neste ano de 2013 a vistoria de 20 áreas que estão sobre a coordenação do movimento liderado pela FETAEMA. O INCRA também garantiu assistência técnica para 26 mil famílias de agricultores. Também nós nos comprometemos em lançar um edital que deve ser lançado ainda este ano, que é uma chamada pública para contratar empresas que fazem assistência técnica, para prestar assistência técnica para 26 mil famílias de assentado nos vários assentamentos do INCRA que tem no estado do Maranhão. Os manifestantes afirmam que só vão deixar a sede do INCRA depois de um acordo com o governo do estado. Nós temos muita dificuldade de avançar com o governo do estado, mas também acho que não é impossível, porque na verdade nós estamos com as sedes ocupadas, isso no sentido de que a gente possa estar forçando o governo a dar uma resposta da nossa pauta que nunca deu, o governo nunca recebeu a FETAEMA, nunca recebeu o movimento sindical. A seguir, São Luís registra 19 arrombamentos a caixas eletrônicos só neste ano. Segundo a Superintendência de Investigações Criminais, foram registrados 19 arrombamentos a caixas eletrônicos no Maranhão.
Mesmo assim, houve uma redução em comparação com os anos anteriores. A SEIC aconselha que os proprietários de estabelecimentos comerciais investam mais na segurança interna das lojas. É cada vez maior o número de arrombamentos a caixas eletrônicos no Maranhão. Este ano, 19 terminais de autoatendimento foram arrombados e 8 sofreram tentativas de arrombamento. Segundo o delegado da Polícia Civil, a quadrilha é interestadual. Pelo que a gente conseguiu até agora investigar, elas não são quadrilhas de pessoas nativas, são quadrilhas interestaduais. Estão vindo notadamente dos estados da região sul, onde há uma incidência muito grande desse tipo de criminoso. O baixo efetivo de policiais torna os terminais de autoatendimento do interior do estado alvos preferidos dos bandidos. Em São Luís, foram registrados recentemente 2 arrombamentos a caixas eletrônicos, todos na área do Turu. Uma furadeira, conhecida como serra-copo, foi utilizada pelos bandidos durante o furto. O maçarico ele é comprado facilmente em lojas especializadas do ramo aqui, até mesmo no Maranhão. Já a furadeira é um equipamento um pouco mais sofisticado. Ela não é, além de ser um equipamento caro, porque ele tem que ser uma furadeira muito potente para furar a chapa do cofre, que ela tem uma espessura considerável. Geralmente esse material vem de fora. O delegado explicou que, em relação ao ano passado, o número de arrombamentos diminuiu na capital e que aumentar a segurança nos estabelecimentos comerciais é fundamental para inibir os criminosos. Esse ano, nós temos aí consumado 3 casos e com esse tipo de crime, como tipo furadeira, foram só 2, um no início do ano e outro agora no mês de junho. Em relação ao ano passado, houve uma diminuição muito grande. No terminal da Coab, o espaço para os passageiros está cada vez mais reduzido. É que a área também é ocupada por camelôs que vendem de tudo. Mas esse não é o principal motivo de reclamação dos passageiros. A demora dos ônibus e as condições do transporte público também incomodam. Bijuterias, CDs, fone de ouvido, bolsas e muitos outros artigos. Não é uma loja. Na verdade, é o terminal de integração da Coab. Aqui os passageiros que esperam o coletivo dividem o espaço com os vendedores, que colocam as mercadorias no chão, em mesinhas. Qualquer lugar vira um ponto comercial. Nós precisamos de trabalhar, então aqui ninguém vem, nem o governo vem dar nada para nós. O governo vem dar nada aqui para nós. Nós precisamos de ajuda do governo, não é o governo que quer dar nada daqui. Eu tiro meu sustento daqui eu tiro investimento meu, eu tiro calçar, entendeu? Eu tiro alimento, eu tiro comida, eu tiro tudo para eles daqui, entendeu? A situação é antiga. Eles são retirados do local e voltam depois de um período. E de forma clandestina, eles vão trabalhando, sem se importar até mesmo com a segurança. Estas comerciantes ficam em situação de risco, sentadas na pista onde passam os ônibus, podendo sofrer acidente. São cerca de 60 vendedores ambulantes no terminal. Pois é, fizeram até aquele muro ali para tirar a gente dali. Mas agora estão deixando aqui, agora não sei nem porquê, né? O terminal da Coab se tornou um verdadeiro mercado. Mas os usuários dos ônibus não se incomodam muito com essa situação. Eles se preocupam mesmo com as condições dos ônibus e da dificuldade em pegar o transporte todos os dias. Passa de meia hora, 1 hora no máximo. E os vendedores ambulantes aí atrapalham um pouco aí no caminho? Até que sim, mas mais mesmo é a demora dos ônibus. Precisa mais de transporte e não tem, no momento assim, só 2 ônibus. Aí a gente fica mais de 3 horas de relógio esperando. Está presa uma quadrilha suspeita de cometer diversos assaltos na capital. O grupo foi encontrado em um motel da cidade com pertences de vítimas e drogas. O Serviço de Inteligência da Polícia Civil do Maranhão prendeu 3 integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos na capital. Afonso Aguiar Eider Chagas, Augusto dos Santos Fontoura e Bismarck da Hora Ferreira foram presos em um motel da cidade com 2 revólveres calibre 38, uma pequena quantidade de drogas e objetos pessoais de algumas das vítimas. Assim que nós fomos informados da ocorrência do crime, se começou um trabalho de investigação no sentido de elucidá-lo. E nós tivemos, nesse caso específico, uma ajuda da vítima, porque o aparelho que foi roubado dela possui um dispositivo tecnológico que nos permitiu chegar ao encontro desse celular e prender o receptador.
Os integrantes da quadrilha foram autuados por roubo qualificado e, após o reconhecimento das vítimas, vão ser levados para a penitenciária de Pedrinhas. Inclusive, eu aproveito a oportunidade, se alguém reconhecer no programa, que nos procure aqui na sede da Roubos e Furtos, no centro da cidade, para que possamos tomar as providências cabíveis. Foram retomados os depoimentos da CPI que investiga irregularidades do programa Bom Peixe. Hoje, pela manhã, o coordenador da CEMAPA na gestão passada prestou esclarecimentos à comissão da Câmara de Vereadores, como mostra o repórter Joelson Braga. Neste quarto dia de depoimentos aqui na CPI do Bom Peixe, foi ouvido o coordenador da CEMAPA, Valdemir Correia Moreira. Ele foi convocado por aparecer a assinatura dele em documentos, em notas fiscais, atestando a entrega de pescados. Mas na primeira pergunta do presidente Pedro Lucas Fernandes, Valdemir disse que nunca assinou nada e deixou a dúvida de quem teria usado o carimbo dele. Outro fato que chamou a atenção foi que tanto o controlador-geral do município, Délcio Rodrigues, quanto da auditora Elaine Dickens enviaram documentos aqui para a CPI dizendo que não vão comparecer para prestar esclarecimentos. Joelson Braga para o Guará News. No próximo bloco, concluída a primeira fase de implantação de um bondinho na capital. Foi definido o esquema de segurança para as festas juninas. O Comando de Policiamento Metropolitano de São Luís reforça as dicas para evitar transtornos neste período de arraiais. Segundo a Polícia Militar do Maranhão, durante todo o período junino, vão ser 120 pontos de festas espalhados por toda a cidade. No Arraial da Lagoa da Jansen, por exemplo, 72 policiais, divididos em equipes de patrulhamento a pé, a cavalo e motorizadas, vão fazer a segurança todos os dias até o fim deste mês, quando acaba a festa. Tudo para garantir a segurança de um público estimado em 30 mil pessoas por noite. O Arraial da Lagoa vai ser o ponto alto da programação de São João. Nós estaremos atuando com 72 policiais militares. Vamos fazer um policiamento a pé nas áreas de grande circulação, vamos estar com 5 câmeras de vídeo monitoramento, 4 torres de observação, vamos estar atuando com policiamento montado na área de mangue de difícil acesso, vamos estar com policiamento de moto nas áreas de estacionamento e nas ruas laterais, vamos ter 2 barreiras de abordagens feitas pelo batalhão de choque no sentido de inibir a entrada de armas brancas e armas de fogo aqui no Arraial. Tudo isso com a finalidade de garantir uma brincadeira segura e tranquila para o cidadão. O trabalho da polícia deve ser reforçado por toda a cidade, nas saídas de São Luís, terminais de integração e paradas de ônibus. Então nós vamos fazer um reforço nessas entradas e saídas, vamos dar uma atenção especial também nos terminais de integração e nas paradas de ônibus, de modo que as pessoas possam circular com segurança. E para evitar problemas durante as festas juninas, o comandante do Policiamento Metropolitano de São Luís dá algumas dicas importantes. Sai apenas com os documentos necessários, só com o dinheiro que for utilizar, não sair com nada que ostente. E outra coisa muito importante, se você for dirigir, não beba. Nós estaremos realizando a Operação Lei Seca também nesse período, de modo que haja um inibimento desse tipo de conduta. O Centro de Cultura Popular no Centro Histórico entrou no clima dos arraiais e vai fazer durante esse período exposições de indumentárias de Bumba Meu Boi, Cacuriá e outras manifestações da cultura nordestina. E para completar, tudo embalado ao som das músicas tradicionais de festas juninas. Por conta do período junino, a exposição principal é a do Bumba Meu Boi, que conta um pouco das relações sociais e econômicas do período colonial no Maranhão. Os personagens são conhecidos no folclore do estado como o vaqueiro, o boi e a indumentária colorida, Mãe Catirina e os personagens que dão ao alto do Bumba Meu Boi, a animação dos arraiais. A exposição é permanente no Centro de Cultura Popular. Que é uma maneira do visitante, além de conhecer nos arraiais as brincadeiras, conhecer a história, a formação, os motivos das brincadeiras do Bumba Meu Boi, do Cacuriá, das quadrilhas. Então, é uma oportunidade de conhecer mais aprofundadamente a nossa cultura popular. Nesse período do ano, cerca de 500 pessoas visitam o centro para conhecer um pouco mais da cultura maranhense. E o alto do Bumba Meu Boi
é o que chama mais a atenção dos visitantes. Primeiramente, eles ficam muito interessados pela indumentária, pelo brilho do boi, pelos acessórios, são muito interessantes, chamam muita atenção deles. E pela história de quando começou a brincadeira do boi, que é tão forte aqui no Maranhão. O centro é local de passagem de turistas estrangeiros, de outros estados e também de maranhenses que querem conhecer um pouco mais da cultura do estado. A trabalhadora rural Eudenilde Santos visitou pela primeira vez o museu. Muito linda, muito bonita. Gostei demais. Parabéns aqui ao museu. Os personagens do Bumba Meu Boi são analisados cuidadosamente também pelas crianças, que têm curiosidade em saber mais sobre a cultura do estado. Desde crianças, eu acho que a educação, a escola de modo geral, ela deve se preocupar sim com a cultura local. Tem muitas coisas interessantes que a gente pode olhar da nossa cultura, que todo mundo está esquecendo das nossas culturas maranhenses. A capital maranhense, patrimônio da humanidade, vai ganhar um ponto turístico semelhante a de outras cidades do país, como em Santos, do Rio de Janeiro. Um bondinho à moda antiga que vai percorrer alguns pontos de São Luís. A primeira etapa do projeto, que é a aprovação do IPHAN, já foi realizada. Hoje, técnicos da Associação Brasileira de Preservação fizeram uma vistoria na área de implantação do bondinho. Inicialmente, o trecho incluído no projeto envolve a via que sairia da estação da praça neste terreno próximo ao Convento das Mercês, em direção à Avenida Vitorino Freire e terminaria na estação, no pátio da Casa do Maranhão, em um trecho de aproximadamente 800 metros. Mas o roteiro pode ser modificado. Bom, o seminário ele vai falar exatamente sobre isso, a discussão vai ser em torno disso. Tem aprovado aproximadamente 800 metros do IPHAN, existem 3 possibilidades de rota. Então, como todas as forças vão estar hoje nesse seminário, a gente vai buscar justamente dirimir uma melhor solução para a implantação do bonde. A coordenação do projeto e os representantes da Associação Brasileira de Preservação estiveram reunidos nesta quinta-feira para começar os trabalhos. E devem discutir durante toda a semana os objetivos e a importância da implantação do bonde turístico na capital maranhense. Sem dúvida, a ideia fundamental, além de resgatar trechos que são historicamente afastados, como a Praia Grande e o Desterro, ele vai servir para que o turista possa se aproximar cada vez mais dessa ponte que infelizmente fica afastada em função de um largo trecho. Então, nesse primeiro momento, o bonde vai aproximar esses 2 trechos. A expectativa é que o bonde turístico seja uma réplica do último exemplar de bondinho elétrico que circulou em São Luís em 1967. Com a tecnologia atual, moderna, até por questão de manutenção, de segurança, pode-se fazer um bonde moderno, mas com uma aparência do bonde antigo. O projeto é o primeiro aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e deve ser feito em 2 etapas. A primeira já foi aprovada pelo IPHAN e está prevista para começar em setembro do ano que vem. Se é para benefício do povo, que venha, não é? É que o povo está precisando andar mais decentemente, né? Porque os ônibus são tudo despencados. É interessante porque é uma novidade, até para o turista. Ele dá um giro aqui no centro, aí ele paga um valor acessível e sai satisfeito. E o Guaranews termina aqui. Outras notícias, às 7 da noite no Maranhão acontece. Uma ótima tarde para você e a gente se vê amanhã, ao meio-dia.